Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, depois de uns dias aí sem gravar, eu precisei fazer uma viagem de urgência. Já resolvi, tô de volta aqui com o nosso canal. Antes de começar o vídeo, queria aí parabenizar o Vasco e ao Roberto Dinamite por aquela grande festa ontem lá em São Januário. Parabéns aí ao maior ídolo, maior de todos, Roberto Dinamite, sem dúvida nenhuma, o maior ídolo da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais que merecida essa homenagem, essa belíssima homenagem que foi feita ontem ao Bob, né, cara? O Bob Dinamite tá lá registrado, vai estar eternamente lá em São Januário, a estátua do Roberto Dinamite. Finalmente o Vasco aí homenageando a quem tem que homenagear, né? Um ídolo vascaíno, um torcedor do Vasco, né, cara? A gente sabe muito bem que tem estátua lá de quem não é torcedor do Vasco, mas o Roberto Dinamite sempre mostrou o seu amor, sua gratidão e o seu carinho ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais que merecido aí essa homenagem. Já deveria ter acontecido antes, mas veio aí no momento certo. Comenta aí que o Roberto Dinamite está passando por um grande problema na sua vida. Nada mais que merecido aí essa grande homenagem do Vasco. Palmas aí ao grande ídolo Roberto Dinamite. Bom, pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aqui da situação do Vasco na Série B, o próximo confronto contra a Tombense. Também aí a joia Andrei Santos já sendo sondado por clubes da Europa e os americanos da 777 Partners pode brecar qualquer tipo de negociação de algum jogador do Vasco, hein? Vamos falar melhor dessa situação. Também vamos trazer aqui mais informações do Martim Benítez e se ele vai vir mesmo pro Vasco, hein, cara? Teve atualização lá no Rio Grande do Sul e ele deve deixar o Grêmio, hein? Mas antes de começar o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, ativa o sininho pra você receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, pessoal, na oitava colocação com 6 pontos aí na Série B do Campeonato Brasileiro, vindo de vitória contra a Ponte Preta, o Vasco se prepara aí para enfrentar a 16ª colocada Tombense com 4 pontos no próximo domingo aí às 6 horas da tarde. Jogo importantíssimo, né? O jogo fora de casa, o Vasco precisa vencer a Tombense para quem sabe chegar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O campeonato já está começando aí até algumas definições, né? Tudo indica que o Bahia, Sport, Chapecoense vão brigar até o fim com os grandes, com os outros 3 grandes, Vasco, Cruzeiro e Grêmio, por esse acesso aí à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Só tem 4 vagas para 6 times aí que jogam sempre a elite do futebol, né? Que é o caso aí desses times citados, né? E com certeza a gente espera que o Vasco consiga uma dessas vagas, porque quarta-feira já deu mostras aí que o time evoluiu, que as mudanças feitas pelo técnico Zé Ricardo vão ajudar o Vasco aí ao longo dessa temporada. O Zé Ricardo resgatou o Riquelme novamente aí, trouxe ele para o time titular, também o Andrei Santos, que sem dúvida nenhuma foi um dos melhores jogadores daquela partida, se não o melhor, para muitos foi o melhor jogador do jogo contra a Ponte Preta. Eu acho que o melhor foi o Yuri Lara, que jogou, destruiu realmente ali na marcação, e também o Raniel, né, que fez o gol da vitória do Vasco e vem sendo aí o grande goleador. O jogador não tem técnica, não tem aí uma habilidade apurada, mas está fazendo gol, né, cara? Isso aí vem calando os críticos, principalmente aqui no nosso canal. Eu defendi veementemente aqui a contratação de um centroavante mais peso pro Vasco, só que o Raniel vem correspondendo aí, vem fazendo gols. A média de gols do Raniel é superior à do Germancano, por exemplo, no ano passado, né? E ele vem dando conta do recado ali, vem fazendo os gols do Vasco na Série B e tomara que continue assim, né? Balançando a rede e ajudando o Vasco durante esse campeonato. O Vasco mostrou uma postura totalmente diferente dos últimos jogos, né? Se impôs dentro de casa, teve alguns perigos ali da Ponte Preta, mas fora isso o Vasco dominou ampliamente ali o jogo e conseguiu vencer bem por 1-0. Poderia ter feito 2-3-0, mas tá de bom tamanho. Série B é isso aí, cara. Se não vai na técnica, tem que ser na raça, tem que ser como o Yuri Lara vem jogando aí, dando a vida dentro de campo, porque é assim que o Vasco vai conseguir esse acesso. A gente sabe que o time não virou um Real Madrid da noite pro dia. O Zé Ricardo não virou um Guardiola da noite pro dia, mas ele conseguiu fazer o que ele não fez até agora à frente do Vasco, que foi dar meio que um choque, uma injeção nesse time do Vasco, fez alterações pontuais, alterações necessárias no time do Vasco e o time correspondeu dentro de campo, né? Infelizmente para essa partida a gente acabou perdendo o Eric e também aí o Thiago Rodrigues, que não entraram em campo, mas os seus substitutos não comprometeram e ajudaram o Vasco, né? Que foi o caso do goleiro Alexander, que eu fiquei bem preocupado quando eu vi que o Thiago Rodrigues não ia entrar em campo, mas o garoto da base não prejudicou a equipe, foi bem, foi seguro ali no gol, e também o Gabriel Peck, que voltou ao time titular, bem discreto também, né? Mas eu acredito para esse jogo contra a Tombense, um jogo fora de casa, o Vasco vai ter mais dificuldades, maiores
dificuldades. Apesar da Tombense estar na 16ª colocação, mas tem 4 pontos, né, cara? Já somou aí alguns pontos e pode dificultar a vida do Vasco, né? Que vai a dura crítica à diretoria da Tombense, que tá vendendo ingresso lá mesmo por R$120, cara. Por R$120, o torcedor lá de Minas Gerais, de Muriaé, podendo ter a expectativa, a grande oportunidade de ver o Vasco jogar, e os caras metem a faca e colocam o ingresso a esse preço absurdo pro torcedor vascaíno lá da região poder acompanhar o jogo, né? Lamentável, mas é assim que esses caras fazem, né? O Vasco chegar lá, dar um show e golear a Tombense, que seria lindo de ver, né? Seria um prêmio pro torcedor lá da cidade, que infelizmente muitos não vão poder acompanhar o Vasco. Deixa aí nos comentários o que você achou do último jogo do Vasco contra a Ponte Preta, quem pra você foi o cara da partida. Gostei também da estreia do Carlos Palácio, tem tudo pra ajudar o Vasco bastante nessa temporada, e também aí, sem dúvida nenhuma, é o garoto Andrei Santos, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Meio campo argentino Martim Benítez está a um passo de deixar o Grêmio. Dias atrás o jogador teria revelado o desejo de voltar a vestir a camisa do Vasco. Só que o fato é que o Grêmio chegou a desmentir essa informação e disse que ele não iria sair do clube gaúcho. Agora, de acordo com o site Bola VIP, o Grêmio deverá rescindir o contrato do argentino nos próximos dias. O jogador atuou apenas em 8 oportunidades com a camisa do Grêmio nessa temporada, não marcou nenhum golzinho e não vem tendo sequência com o técnico Roger Machado na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E ele deve deixar o Grêmio e pode ter uma grande reviravolta e ele vir jogar no Vasco, né? O jornalista Wilson Pimentel afirmou que ouviu de pessoas próximas o desejo do argentino de retornar para São Januário. Ainda não existem tratativas no momento com o Vasco. O Grêmio pode rescindir com o jogador aí nos próximos dias e a partir disso o caminho ficaria livre para o Vasco fechar aí essa contratação, se achar necessário, né? Depende, lógico, da aprovação aí do técnico Zé Ricardo e da sua comissão técnica, se vão querer ou não o Benítez aí no time do Vasco. Para falar do jogador, a técnica dele é indiscutível, né? Um jogador muito bom, um jogador extremamente técnico, só que as lesões acabaram com a carreira do Benítez, né? Ele jogou muito bem no Vasco, só que depois que ele começou a se lesionar demais, ele foi pouco produtivo pro time. Apesar de ter feito alguns golaços, principalmente naquele jogo contra o Atlético Mineiro, ele fez um dos gols mais bonitos que eu vi um jogador recente do Vasco fazer, e também um golaço que ele fez de falta, se eu não me engano, contra o Palmeiras. Esses gols não foram suficientes para salvar o Vasco do rebaixamento. Teve grandes atuações, só que não foram suficientes para ajudar o Vasco em 2020, né? Ele acabou indo para o São Paulo, teve um início meteórico no São Paulo, destruía com a camisa do São Paulo, só que aí vieram as lesões e ele acabou perdendo espaço, indo parar na Série B e vestir a camisa do Grêmio. No Grêmio também não vem tendo vida fácil e cogita aí um possível retorno ao Vasco, né? Não sei se a diretoria do Vasco vai ter interesse na contratação do Benítez. O fato é de que ele ficará livre no mercado e tem um desejo de voltar ao nosso clube. Deixa aí nos comentários, se você fosse hoje o Carlos Brasil e o Zé Ricardo, se você contrataria ou não o Martim Benítez. Bom, pessoal, e para fechar aí, vamos falar do Andrei Santos, né? O jogador que destruiu no jogo contra a Ponte Preta. O Zé Ricardo entendeu bem o que ele tinha que fazer ali no meio campo do Vasco, que era tirar o Zé Gabriel, que estava muito mal, muito criticado pelo torcedor vascaíno, do time titular, e colocar um outro jogador. Esse jogador poderia ter sido até mesmo o Matheus Barbosa, só que ele optou e fez a escolha certa, que foi colocar o garoto Andrei Santos, jogador de apenas 18 anos, jovem valor, promissor da base do Vasco. Com certeza o garoto correspondeu à altura, jogou bem. A situação dele com o Vasco é a seguinte: o jogador está em processo de renovação que está praticamente acertada, como afirmou o próprio jogador em entrevista aí ao SBT. No início desse ano, o Andrei Santos recebeu sondagens aí de representantes do Barcelona e do Grupo City, né, que como cargo-chefe lá, o Manchester City lá da Inglaterra. Mas as conversas não evoluíram e o volante, por hora, permanecerá no Vasco. Vale lembrar que a empresa norte-americana 777 Partners teria orientado ao Vasco a não efetuar nenhuma venda de jogador sem o seu consentimento. Obviamente, esse jogador não deverá ser vendido, porque com certeza é um grande ativo do Vasco e é um jogador extremamente promissor, já faz parte das seleções de base aí do Brasil. Com certeza o Vasco vai precisar dele no futuro. Se a SAF chegar, se os americanos chegarem e forem realmente
principalmente os donos do Vasco, não vai ter por que o Vasco vender esse jogador, até porque vamos ter dinheiro, assim como o Botafogo vem fazendo lá com o John Textor, né? O Botafogo está sem patrocínio nenhum na camisa, está com a camisa lisa, porque tem dinheiro, cara. Hoje o Botafogo não precisa de mixarias, por exemplo, aí de patrocinadores fracos, né, que querem estampar, pagar mixarias para os clubes, principalmente para o Vasco, Botafogo, Fluminense, times que estão em baixa no futebol carioca e que devido às graves crises financeiras que vem atravessando aí nos últimos anos, ou atravessava no passado recente, tiveram que aceitar patrocinadores ridículos, e o Botafogo não precisa mais disso, né? Eu acredito que o Vasco deverá passar por algo semelhante assim que a 777 Partners assumir o nosso clube. Não deverá vender jogadores por migalhas e muito menos aceitar patrocinadores fracos, pagando aí 1 milhão ou até menos que isso de patrocínio pro Vasco, né? Deixa nos comentários se você acha que a 777 Partners faz certo em não liberar nenhum tipo de negociação até o momento de jogadores da base do Vasco para o exterior, ou se você acha que o Vasco tem que vender sim esses jogadores, no caso o Andrei Santos, que é o mais cobiçado entre eles todos aí do elenco do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos e é nóis!